Olá, vamos lá para mais uma aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Estamos no quarto módulo, né? Estamos falando aí de regiões brasileiras e vamos falar aí sobre o Nordeste, dando continuidade à nossa aula, ok? Hoje vamos estar falando um pouquinho mais aí sobre o território, conhecendo um pouquinho mais deles, vamos reforçar aquilo que falamos e falar um pouquinho sobre algumas cidades que se destacam aí na região Nordeste, né? E vamos falar também de algumas características naturais, algumas que já falamos, outras vamos estar reforçando, e também para dar suporte àquela atividade que a gente tem toda semana. Essa semana a gente tem uma atividade também, então a gente vai estar falando desses assuntos, ok? Então vamos lá, pega o seu livro, vai lá para a página 326 e vamos dar início aí. Módulo 4, página 326. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui a tela. Então vamos, começando. Pega o seu livro, acompanha aí se possível, que isso é importante. Então, região Nordeste em números. O Nordeste é a região brasileira com o maior número de estados. São 9 estados, a gente viu isso na semana passada, e até escrevemos sobre esses estados, que contribuem com 14% do PIB nacional, de acordo com o IBGE. O PIB representa aí Produto Interno Bruto. Está falando de tudo que é produzido nessa região. Então, aproximadamente 73% da população vive em áreas urbanas. Nos últimos tempos, os estados nordestinos ganharam maior destaque à produção econômica graças à expansão das fronteiras agrícolas. Como eu falei, quando se fala em fronteiras agrícolas, significa que a área que era formada por uma vegetação natural, ou seja, árvores que surgiram ali espontaneamente, árvores misturadas, diversificadas, ela está dando lugar a algumas produções agrícolas. Então, a área agrícola está avançando, está tendo maior quantidade de áreas agrícolas na região. Continuando aí, que passaram a ocupar áreas de estados como Maranhão, Bahia, Piauí, além da industrialização e modernização dos serviços nas grandes cidades. Observe o mapa político e a tabela com a população dos estados do Nordeste. Note as relações entre extensão territorial e quantidade de habitantes. A gente vai notar agora, o principal ponto que a gente vai destacar é a questão das cidades que se destacam nessa região. A gente viu sobre os estados. É a região com o maior número de estados, tem 9 estados, e desses estados tem a cidade principal, que a gente chama de capital de cada uma dessas áreas. Vamos lá. Um por um aí para a gente ver. Maranhão, a capital é São Luís. Piauí, a capital é Teresina. Ceará, a capital é Fortaleza. Rio Grande do Norte, a capital é Natal. Paraíba, a capital é João Pessoa. E Pernambuco, a capital é Recife. Alagoas, a capital é Maceió. Sergipe, que é o menor estado que a gente tem no Brasil, e também o menor estado da região Nordeste. Obviamente, que se é o menor do Brasil, vai ser o menor do Nordeste. Que tem a capital aí como Aracaju. E a Bahia, que é o maior estado aqui, ó. A divisão política dele é nessa linhazinha branca. Esse é o maior território que a gente tem na região Nordeste. E a sua capital é Salvador. Detalhe que serve para nossas atividades aí, a capital da Bahia, que é Salvador, também já foi capital do Brasil. Foi a primeira cidade escolhida como capital do Brasil. Então, além de Salvador ter uma importância histórica para a região Nordeste, tem uma importância histórica para o Brasil, ok?
Então, vamos seguir. Vamos lá. Partindo para a próxima área, que são as características naturais da região Nordeste. Diferentes tipos de climas na região Nordeste influenciam diretamente a formação das paisagens naturais. Embora todos os climas que atuam na região apresentem elevadas temperaturas, há diferença entre eles. Então, no geral, todos os climas atuam na região apresentam elevadas temperaturas. É uma região de calor. Mas, mesmo assim, a diferença é entre esses climas. Ok? Vamos seguir. No litoral, o clima úmido faz que as chuvas sejam frequentes ao longo do ano. Então, no litoral, você tem maior umidade. Com essas características climáticas, é favorável o desenvolvimento da floresta tropical nessa porção da região. Então, qual é a área do Nordeste que você vai ter uma floresta tropical? Próximo ao litoral, que é influenciado pelo quê? Pelo clima úmido, ok? Seguindo aí para o próximo parágrafo. Na porção noroeste do Maranhão, por sua vez, encontramos trechos da floresta amazônica, formação que se desenvolve em condições de clima equatorial. Já é outra característica. Observe com atenção o mapa a seguir, identifique a relação entre os tipos de vegetação e os tipos de clima da região. Vamos ver aqui, só para a gente ver onde fica Maranhão, aqui, ó, na página anterior. Opa. Aqui, ó, é o estado de Maranhão. Maranhão é onde faz a divisa da região Nordeste com a região Norte. E ele está próximo aqui à linha do Equador. E isso faz com que ele tenha climas equatoriais e tenha uma característica aqui próximo da Amazônia, ok? É a floresta amazônica que pega praticamente toda a região norte, e aí essa região do Nordeste também pega uma pontinha aqui da região Nordeste, ok? Vamos seguir. Vamos lá. E vamos ver aqui agora a relação. Nós vimos isso um pouquinho na semana passada e agora vamos estar vendo novamente, né? A região Nordeste e vegetação. A gente tem várias vegetações. Floresta amazônica, aqui como eu falei, ó, na pontinha aqui do Maranhão. A gente tem aqui a Mata dos Cocais, que é essa parte aqui. A gente tem o Cerrado, que é essa parte aqui. A gente tem os campos, né, que é uma vegetação rasteira, nessa partezinha aqui. Eita, errei ali. Mas tudo bem, vamos marcar assim mesmo para a gente não ter que voltar. E essa porção aqui é a região de campos. E a gente tem a Caatinga. Primeira coisa que a gente vai destacar aqui, que a Caatinga é a maior formação vegetal que a gente tem na região Nordeste, ok? Grava isso, a Caatinga é a maior formação vegetal que a gente tem nessa área. E o Cerrado, a segunda maior, que é essa aqui, ok? Vamos marcar aqui, que é essa outra aqui que é importante para nossa atividade. Vegetação litorânea, que é essa vegetação que tem aqui, ó, lilás, e pega todo o litoral, né? O litoral é a parte que fica no encontro com o oceano. E a gente tem a floresta tropical, que é essa verdinha aqui que fica entre a Caatinga e a região litorânea e a vegetação litorânea. Beleza? Então vamos lá. Clima equatorial fica aqui na parte da floresta amazônica, que é o pedacinho do Nordeste aí que está próximo ao norte. Depois vem o clima tropical típico, que é um dos maiores também aqui, ó. Clima semiárido, que é o maior da região, okay? Que está associado aí à Caatinga. E o clima tropical úmido. A gente tem o tropical típico, e tem o tropical típico, é esse amarelo, que é um dos maiores,
E a gente tem o tropical úmido, que é esse aqui que está no litoral. Está associado à vegetação litorânea, né? Um está associado ao outro. O nosso objetivo era mostrar essas vegetações novamente, e esses climas que são aí os que se destacam. Em relação à vegetação, qual o destaque que a gente tem? Caatinga e Cerrado. Em relação ao clima, qual a gente tem de destaque? Clima semiárido e o tropical típico. Ok? Vou botar aqui o destaque. Não, esse aqui não. Errado. Errado. Marquei no lugar errado. Vamos lá, tira. Isso. Cerrado e Caatinga. Aqui. Clima tropical típico e clima semiárido. Ok? Vamos lá. Próximo. O que eu quero falar aqui com vocês? Simplesmente sobre a água. Vou lá para a transposição do Rio São Francisco. O principal rio que a gente tem no Nordeste é o São Francisco, né? Eu até sugiro a vocês que façam as atividades do livro. A cada parte que passa de uma atividade que a gente lê aqui, em seguida vem um exercício. Treina com aqueles exercícios que normalmente eu trabalho também com eles, ou cai alguma coisa na prova. Eu, às vezes, repasso ele nessas atividades que vai por semana, mas aí é bom você treinar com ele, que é sempre sobre o texto que a gente acabou de ler. Então, a transposição do Rio São Francisco. Um dos projetos do governo federal para amenizar o problema da seca no Nordeste, já que é uma região seca, a gente viu que o clima semiárido é o que predomina na região, isso significa uma região seca. Vamos de novo. Um dos projetos do governo federal para minimizar o problema da seca no Nordeste é a transposição das águas do Rio São Francisco, por meio da construção de canais. Pretende-se abastecer os rios temporários que cruzam o semiárido nordestino e fornecer água potável para melhorar a vida da população. Só uma pausa aí. Eles vão pegar o Rio São Francisco, que corre o ano inteiro, é o principal rio da região, e tem muitos lugares onde a água não vai, e tem rios temporários, rios que às vezes correm só em período de chuvas. E eles querem pegar esse leito do rio, pegar essa parte que tem o espaço do rio, e pegar as águas do Rio São Francisco e distribuir um pouco dessa água, né, através de canais, e mandar para esses rios menores, para que a água lá também possa correr maior parte do tempo e abastecer muitas famílias, né, ajudando na plantação, na criação de gados e para o próprio uso direto da população. Então, isso significa transposição, transpor, pegar a água de um determinado lugar e fazer com que ela circule em outras áreas também. Vamos lá, continuando. É um projeto polêmico, pois estima-se que a transposição cause grande impacto ambiental no São Francisco, um rio já bastante alterado pela ação humana e que precisa ter vegetação de suas margens, precisa ter a vegetação de suas margens preservadas ou reconstruídas. Além disso, a transposição pode reduzir significativamente a água do rio em alguns trechos. Vamos baixar aqui para ler mais. Outro aspecto criticado refere-se à maior parte da água que seria desviada, pois ela abastece grandes fazendas agrícolas, enquanto a maior parte da população local poderia continuar sem acesso à água. Então, existem muitas críticas. Vai ajudar, por um lado, lugares que não tem água, vai chegar água, e pode ser que isso seja um problema, porque quando você tira água de um rio, você diminui a quantidade daquele rio, e aí você pode fazer com que isso cause alguns impactos ambientais. E aí tem algumas das críticas deles, ok? É uma tentativa de solucionar o problema, mas também tem crítica de criar outros problemas, beleza? Vamos aqui passar para o nosso exercício, para a gente fechar nossa atividade de hoje, ok? Espera que tem mais um. Então, vamos lá. Cite os estados mais
cite o estado mais extenso da região Nordeste. Essa é a primeira atividade da folha que a gente tem. Vamos voltar lá para a gente visualizar. Vamos voltar lá. Acredito que vocês lembrem, mas a gente precisa visualizar para gravar melhor. Então, aqui está o mapa político, né, que tem a divisão. Esse mapa está mostrando a divisão dos estados e, entre eles, aquela hora eu até marquei, o estado com a maior extensão territorial é a Bahia, ok? Esse aqui é o maior estado em extensão da região Nordeste. Então, já responde aí tua folhinha. Bahia é o maior estado da região Nordeste. A segunda questão está pedindo qual é a cidade do Nordeste que já foi a capital do Brasil. Vamos voltar lá. Peraí, deixa eu diminuir aqui. A cidade que foi a capital do Brasil é Salvador. É a capital da Bahia e já foi a capital do Brasil. Inclusive, foi a primeira cidade escolhida para ser capital do Brasil. Ok? E a última questão é: quais são as duas principais formações vegetais que ocupam a maior parte do território nordestino? Vamos para lá. Então, o Nordeste, ele tem... Vou passar lá para a página para a gente visualizar. Opa! A gente tem aqui essas formações vegetais, né? Tem 7 formações vegetais e delas, a que se destaca como maiores, a primeira é a caatinga. A gente consegue ver aqui pelo mapa. Caatinga. Ok? Então, tá aqui, ó. Essa é a maior formação vegetal do Nordeste, caatinga. A segunda maior, por isso mais importante na região ali, que se destaca pelo menos, é o cerrado, que é uma vegetação relacionada aí ao clima tropical típico. Se você comparar com o mapa do lado, você vai ver que coincide. Aqui, ó, vamos usar o mapa aqui, ó. Essa é a região onde tem a formação do cerrado. Nesse lado aqui a gente está vendo onde tem o clima tropical típico e aqui a gente está vendo a formação do cerrado. Então, quais são as duas maiores formações vegetais do Nordeste? Uma é a caatinga, que é a primeira e a maior, e a segunda é o cerrado, ok? Então, encerramos aqui a nossa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus e um abraço para todos, ok? Vamos lá encerrar.